Fala galera, tudo bem? Essa é a parte 2 do vídeo que a gente está fazendo para falar do artigo da Yazbek, que a gente está estudando aí para a disciplina de Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social. O livro você já conhece, o livro é esse aqui, faço questão de mostrar de novo que é um livro bem bom aí da categoria. E, enfim, o artigo, você já sabe, Fundamentos Histórico-Teórico-Metodológicos do Serviço Social, escrito pela professora Maria Carmelita Yazbek, que é professora da PUC de São Paulo, e, enfim, ao longo da sua carreira tem contribuições bem importantes aí para toda a área do serviço social, políticas públicas e por aí vai. Parte 2, a gente vai falar dos trechos 2, 3 e a conclusão desse texto aqui. Acompanha comigo o raciocínio e vai anotando suas dúvidas para a gente conversar sobre isso. Bom, então continuando o que a gente estava fazendo, o título do subcapítulo que a gente tá falando agora é o Serviço Social nos anos 80, tratando das tendências históricas e teórico-metodológicas do debate profissional. A gente falou no vídeo passado que as outras vertentes de interpretação surgiram, né, no final. Surgiram não, mas começaram a ser adotadas pelo serviço social ali no fim da década de 70, 80, até o início da década de 90, mas a principal para a profissão é o marxismo. É importante notar, tá? Eu quero que fique bem acentuado aí para vocês, e a autora mesmo deixa claro, que o marxismo adotado aqui no Brasil, pelo menos pelos autores do serviço social, ele é baseado em alguns autores da tradição marxista. Tá? A gente não estudou a totalidade aqui no Brasil e dá para identificar bem claramente quais são os autores aí que influenciam o serviço social. Por exemplo, né, a autora mesmo diz, o italiano Antonio Gramsci, os húngaros, ou a húngara Agnes Heller e o húngaro Georg Lukács, ou Lukács, enfim, as pessoas falam dessas duas formas aí, mas também o inglês, o Eric Hobsbawm. Tá? Então perceba, Hungria, Itália e Inglaterra, que a autora cita aí como os principais autores que nos influenciaram. É bem importante deixar claro isso, porque isso nos mostra que a apropriação marxista do serviço social brasileiro, ela está mais baseada em filósofos e historiadores, no caso filósofos, o Gramsci, Lukács e Agnes Heller, e o historiador Eric Hobsbawm, do que nos próprios revolucionários. Ela não citou aqui Lenin, não falou de Stalin e mesmo não falou de Marx e Engels, né? Apesar do marxismo estar subentendido aí, né? Ela falou que a leitura marxista feita pelos assistentes sociais brasileiros, ela parte desses autores que eu falei anteriormente, tá? Isso é bem importante, tá? Porque tem diferença entre esses autores, a gente não precisa conhecê-las agora, mas essas diferenças nos levam para lugares diferentes dentro do marxismo. Outra coisa importante de notar é que a partir da década de 80 e até agora, essa é a posição hegemônica dentro do serviço social. É esse marxismo que, vamos dizer assim, entre aspas, que manda dentro da formação dos assistentes sociais brasileiros. Esse hegemônico aí, portanto, você pode entender que essa é a posição política oficial da categoria de assistentes sociais brasileiros. Só que isso não deve dar a você o entendimento de que essa é a única posição ou mesmo que essa seja adotada pela maioria dos assistentes sociais no Brasil. Aqui, chute meu, eu arriscaria dizer que a posição da maioria é justamente aquela que o Nelson Coutinho, que ela cita no artigo, acusa ser a posição eclética. E por eclético você pode imaginar aí, é aquela que mistura de tudo um pouco. Pega o que agrada disso, daquilo, vai misturando e forma um entendimento aí do que seja o serviço social. Ainda assim, o serviço social vem se firmando enquanto área de produção e conhecimento à medida que vem gerando produção bibliográfica própria, ou seja, estudos originais já baseados em autores do próprio serviço social, o que é super importante do ponto de vista do acúmulo teórico para a profissão.
Seguindo aí no texto, a autora vai citar o José Paulo Neto, que é um autor bem importante também do serviço social, que vai dizer que a profissão, nessa roupagem crítica, ela está em processo de maturação. Ela não está ainda madura, ela está em processo de amadurecimento. E veja, ela nota inclusive que antes da década de 80, nós éramos só executores e agora a gente inclusive passa aí a posição de planejadores e até gestores de políticas públicas. Só que a observação aí é que a gente está num processo de maturação. E esse processo de maturação ele está se gestando no meio de um contínuo processo de deterioração das políticas públicas e mesmo das relações de trabalho com as quais o assistente social se vê no seu cotidiano. Tá? Essa deterioração ela vem com ondas de reformas políticas de proteção ao trabalhador, que tornam as relações entre, ou mesmo né, as reformas de políticas públicas e também as reformas trabalhistas. E aí você vê né, que dentro das reformas trabalhistas, constantemente as relações entre patrão e trabalhador vão sendo deterioradas ao longo do tempo. Assim ela termina esse trecho 2 e agora a gente passa para o trecho 3, que ela fala do serviço social dos anos 90 e fala das tendências históricas e teórico-metodológicas do trabalho profissional dentro dessa década passada aí, né? Nessa parte do texto, a autora vai falar sobre os desafios enfrentados pelo assistente social a partir dos anos 90, quando tem que trabalhar e no meio disso ainda decifrar quais são os desafios que se colocam ao profissional no meio de algumas lógicas do capitalismo. Aqui, meu também, eu acho que tudo isso se resume numa pergunta. Por que desestruturar as leis trabalhistas e as políticas sociais? Qual é a razão, qual é o sentido disso, né? Então, esse é um chute meu de pergunta que devia passar lá no fundo da cabeça dos assistentes sociais dessa época, né? O que está acontecendo, né? E ela tem essa pergunta que eu imagino que os assistentes sociais da época viviam, ela tem como ponto central um conceito, que é o conceito de neoliberalismo. Esse conceito era claro aos assistentes sociais da época, mas no meio do processo eles estavam tentando descobrir aonde é que isso ia chegar e aonde isso ia levar os trabalhadores e os próprios assistentes sociais. Por isso eu quero convidar vocês a fazer uma pesquisa rápida aí sobre esse assunto, tá? É importante vocês saberem o básico sobre o que é neoliberalismo e por isso eu estou sugerindo um link que vai estar na descrição do vídeo aí sobre esse assunto. Então, terminando de me assistir, clica lá e se intera sobre o que é neoliberalismo. Enquanto você não pesquisa sobre o que é o neoliberalismo, eu sigo no que a autora está apresentando aí no texto. Ela fala assim, a opção neoliberal, ela explica que essa opção nos levou a programas de intervenção sobre a pobreza que são bastante focalizados, somente para os pobres, que são bem pobres mesmo, contando com muita mão de obra voluntária e programas de transferência de renda para os miseráveis. Aí, inclusive, tem uma certa altura do texto que a autora apresenta uma lista de temas que vão se tornar bem caros aos assistentes sociais e que nos influenciam ainda hoje e que eu quero, inclusive, ler para vocês. Na minha versão aqui está lá na página 155 e olha só o que ela diz que são os nossos problemas aí com que a gente trabalha. Desemprego, trabalho precário, sem terra, movimento sem terra, né? Trabalho infantil, moradia nas ruas ou em condições de insalubridade, violência doméstica, discriminações por questão de gênero e etnia, drogas, expansão da AIDS, as crianças e adolescentes na rua, problemas mentais, doentes mentais, indivíduos com deficiências, o envelhecimento sem recursos e outras tantas questões e temáticas relacionadas à pobreza, subalternidade e à exclusão com suas múltiplas faces. Ela escreveu esse texto aqui, se eu não me engano, em 2007, salvo engano, e puxa, já se passaram mais de 10 anos e essa lista tá bem atual. E ponto interessante, essa lista aqui, ela é a lista com a qual, sobre a qual
os assistentes sociais trabalham, mas é a lista também que a gente está dentro dessa lista, né? Nós, assistentes sociais, também somos trabalhadores e a gente é afetado também por todos esses elementos aí, né? A gente tem colegas assistentes sociais desempregados e mesmo nós, né? Se a gente for olhar para a média dos nossos salários, nosso salário está abaixo do que poderia ser um salário mínimo justo ao trabalhador. Ela apresenta, logo depois disso no texto, os eixos do que ela diz que são os eixos articuladores do debate profissional nessa década de 90, que são Seguridade Social, que é saúde, previdência e assistência, política da assistência social e, por fim, a questão da municipalização e descentralização da execução das políticas públicas, que é um outro nó do nosso problema. Até as três coisas são problemáticas, tá? Mas isso fica para uma outra conversa nossa. Nos anos 90 surge um novo concorrente dentro do plano teórico-metodológico aí do serviço social. Se até a década de 80 o serviço social contava com 3 ou 4 tendências aí, fenomenologia, positivismo e o próprio marxismo, agora surge uma outra, chamado pós-modernismo. Também, para saber mais sobre isso, eu sugiro um vídeo que vai estar na descrição aí do vídeo. Clica lá e assiste, é importante, tá? Depois do neoliberalismo, assiste esse. Basicamente, essa corrente aí de pensamento rejeita as teorias sociais que tentam explicar a totalidade da vida e centram esforços na análise de pequenas partes da vida social. Uma consequência bem importante disso é que isso vai reacender o conservadorismo dentro das análises da profissão. Tá? E conservadorismo também é um conceito que a gente estuda mais num outro momento, mas se você também quiser assistir um vídeo, eu também vou deixar na descrição para você. Por fim, os desafios que se colocam aos profissionais, tanto no plano teórico como com a ascensão das vertentes conservadoras que eu acabei de falar, como o próprio pós-modernismo em algumas das suas expressões, quanto no plano prático, com a limitação das respostas que a gente tem a oferecer para o público que necessita da assistência, coloca o marxismo uma pauta bastante desafiadora para afirmação e consolidação da sua identidade. Como a autora notou, e por meio do José Paulo Neto, a gente ainda está em processo de maturação. Então, esses desafios eles se colocam para nós, né? Qual que vai ser a nossa identidade dentro desse processo? Assim, a autora finaliza o texto, e aqui eu quero deixar uma mensagem final, né, de por que a gente pegou esse texto aqui. Ele é um texto difícil, tá? A autora não faz questão de uma linguagem mais acessível, aí, pelo menos para quem está começando no serviço social, mas esse texto tem uma virtude, que rapidamente pegar o início e o que era o fim no momento em que ela escreveu e que não está muito longe da gente, tá? Então ela faz de uma forma muito rápida uma trajetória sobre os fundamentos teórico-metodológicos da profissão. E por isso que eu escolhi esse texto para a gente começar, para a gente dar uma olhada no fio inteiro da história. E agora, depois desse panorama geral que a gente pegou aí, de uma forma bem tranquila a gente vai destrinchando, fazendo análise. E fazer análise é o quê? Separar cada pedaço, analisar, dissecar, entender, e aí depois, no fim do processo, a gente une todas essas partes de novo e tenta entender esse texto com um outro olhar, tendo visto cada uma das partes. Então, eu espero que tenha ajudado, tenha ficado um pouco mais claro o texto, mas se não ficou, te deixo à vontade em me procurar e tirar suas dúvidas, mandar mensagens aí também nas perguntas aí que você pode fazer vendo esse texto. Estou à tua disposição. Valeu? Obrigado, nos vemos no próximo texto. Abraço.